Aleluia, que bênção, que bênção. Louvado seja o Senhor. Amém. Tão bom estar na casa do Senhor, ver os irmãos, poder abraçar os irmãos. Aleluia, minha honra por você que veio, viu? Que coragem a sua, glória a Deus. Você está com muita fome de Deus, né? Uma chuva dessa na cidade, você veio por cima de tudo, mas está aqui. Que bênção. Teve algumas igrejas parceiras nossas, congregações nossas que tiveram que segurar o culto hoje. Mas você está aqui. E a sua vinda aqui é uma honra ao Senhor. Seu desejo, sua fome, Senhor. Creio que honrar também nossos irmãos que estão na internet. Creio que vão ter um público bom aí hoje, do pessoal que não pôde estar aqui. Mas o Senhor tem algo para a sua vida. Fica ligado com o Espírito Santo hoje aí. Amém? Estamos na quinta no Rema, né? A gente sempre tira esse mês de fevereiro a cada ano para dedicarmos a exaltar a palavra do Senhor e celebrar essa visão que o Senhor nos deu. Né? Rema é uma expressão que nós encontramos no Novo Testamento. Você não sabia disso? Rema é uma expressão bíblica. No Novo Testamento, Jesus, quando fala em Mateus 4:4, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ali é rema. Amém? Quando Jesus fala também em João 6:63, as minhas palavras são espírito e vida, palavras ali é rema. Romanos 10:17, quando fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra ali também é rema. Rema é palavra revelada. Rema é a palavra em cooperação com o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo pega uma palavra de Deus e deixa ela personalizada para você. Rema é a palavra do agora. Rema é a palavra do hoje. Rema é quando o Espírito Santo pega algo de Deus e faz queimar no teu coração. Quando a palavra está queimando no teu coração, essa é a palavra vivificada pelo Espírito Santo, chamado rema. Amém? E rema também é o nome que nós damos ao centro de treinamento bíblico, onde nós exaltamos essa palavra, né? Essa camisa é o trabalho, o slogan do ano desse ano, né? Experimente o poder de conhecer a Deus sem medidas. Experimente o poder. Quando você conhece o rema, você vai conhecer o poder de Deus. Rema é um curso onde você vai estar lá 2 anos conhecendo mais profundamente e de maneira prática o seu Deus. O que nós amamos no Rema é que ele não é um formato de um seminário teológico, onde você vai estudar as profundezas do grego, do hebraico, e vai ficar muito sabido, mas sem fogo. Rema vai ter palavra e vai ter fogo para você. Né? Dentro do cartel, vamos dizer assim, de matérias, temos muitas matérias dedicadas ao Espírito Santo, à presença e o poder de Deus, e vamos ter muitas aulas práticas debaixo da unção, e você ter experiências pessoais preciosas com o maravilhoso Espírito Santo. Amém? Uma das matérias que tem no Rema é chamado as manifestações do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo. E hoje a gente vai só pincelar um pouco ela. Cada matéria são 7 dias, né, com 2 horas de aulas dedicadas a ela, onde a gente pode entrar de maneira profunda. Hoje a gente vai pincelar um pouco do que a Bíblia fala sobre as manifestações do Espírito Santo. E eu creio que o Espírito Santo vai tocar em cada um de nós aqui. Você vai sair daqui ativado em um dom do Espírito. Porque o dom do Espírito não é só para pregador, o dom do Espírito é para quem crê. Tem crente aqui? Diga, é para a minha vida. Diga, eu quero mais do Espírito Santo. Então vamos passear pela palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. Se fosse você, anotava essas coisas que o Espírito Santo vai deixar queimando em seu coração. 1 Coríntios 2, verso 4 e 5. Verso 4 e 5 diz, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração, aleluia, do Espírito e de poder. Demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo está falando aqui para um povo grego, dizendo, né, mais um pouco antes dos versículos, eles olhando, fui em vocês em sabedoria humana, em linguagem de persuasão, mas eu fui em demonstrações do Espírito. O Espírito Santo, ele é uma pessoa divina que tem total interesse em demonstrar Deus para você, em revelar Jesus para você. O Espírito Santo, ele não quer só ficar no campo espiritual e a gente ficar aqui deduzindo como ele é. Ele tem interesse em se manifestar, em dar demonstrações do céu em nosso meio. Amém? Não só em nosso meio, mas através de cada um de nós aqui. Ele quer ser demonstrado para você, mas também quer ser demonstrado através de você. Louvado seja o Senhor. Demonstrações do Espírito. 1 Tessalonicenses 1:5.
1 Tessalonicenses 1,5, Paulo também falando, ele diz, olha, porque, 1 Tessalonicenses 1,5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e olha o que ele fala aqui, e por amor de vós. Guarde essa expressão, por amor de vós. Paulo diz, eu fui até vocês, eu não fui só com falácia, eu não fui só com filosofia, não fui só com religião, mas eu fui com demonstrações do Espírito. Eu fui com provas de que Deus está vivo e Ele está vivo hoje. Eu fui com provas de que Deus está vivo e Ele tem interesse em você. Ele ama você, Ele quer abençoar você. Aleluia. Jesus, Ele fala algo em Mateus 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Pode pôr, por favor. Diz, respondeu-lhe Jesus, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós devemos conhecer as Escrituras, mas também devemos conhecer o poder de Deus. Como o poder de Deus opera, como o poder de Deus funciona, qual o interesse de Deus em revelar o poder dele para você e qual o interesse de Deus em revelar o poder dele através de você aqui na terra. Porque o poder de Deus não está disponível apenas para alguns, sumos sacerdotes, o alto clero, não. O poder de Deus é para quem crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então quero provocar a tua fé. Você sair daqui hoje com uma paixão e uma determinação no seu coração. Eu quero ser poderosamente usado por Deus para demonstrar o amor dele para as pessoas. Amém? Pegou isso até aqui? Minha didática hoje para você é simples. O que é, por quê e como. Didática simples do Rema. O que é, ou o que são os dons do Espírito, por que ele é importante e como nós vamos praticar ele. Então entendeu um pouquinho do que, como a Bíblia tem interesse em não só apresentar a você uma religião, mas o Evangelho que é poderoso. Jesus Cristo, na verdade, nunca pregou uma religião. Os inimigos dele aqui na terra eram os religiosos, na verdade. Foi a religião que levou ele até a cruz. Mas Jesus veio cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz como Deus ungiu é estar revestido, empoderado, a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com eles. Da mesma forma que Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus quer ungir você também. Deixar você cheio do Espírito Santo, cheio de poder. E aonde você for, você dá demonstrações do Espírito Santo e do amor de Deus. Aleluia. Agora vamos trabalhar um pouco sobre o aspecto dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12, a gente vai trabalhar o capítulo 12, 13 e 14. Então mesmo se eu citar algum outro, abre sua Bíblia lá e mantenha ela lá. Se eu citar algum versículo, você vai, mas volta para cá. A gente vai trabalhar alguns versículos aqui. Amém. Capítulo 12, 13 e 14 são capítulos onde Paulo se dedica a trabalhar, não só em trazer clareza do que são os dons, mas como eles devem operar em nosso meio e nossa igreja. Ele começa no capítulo 12, versículo 1, dizendo, irmãos, não quero que vocês estejam desinformados, aleluia, desinformados a respeito dos dons espirituais. Eu pedi a versão nova atualizada, amém? Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Não quero que vocês sejam desinformados, versão mais comum, ignorantes. Então nenhum crente, você é crente, você não pode ficar desinformado sobre os dons espirituais. Não podemos ser ignorantes. Uma outra ideia é, não podemos ser indiferentes em saber dos dons espirituais. Porque os dons espirituais são como ferramentas pelo qual Deus vai revelar o poder dele para nós. Amém? Então nenhum crente pode ficar desinformado sobre os dons espirituais. Glória a Deus que você veio aqui hoje, glória a Deus que você está assistindo pela internet hoje. Deus, através do Espírito Santo e a palavra dele, vai trazer informações para você do que é os dons, de como você vai operar nele e se prepara para ser poderosamente usado pelo Senhor. Poderosamente usado pelo Senhor. Não podemos ser ignorantes. Não podemos ser indiferentes. A indiferença é uma expressão de desonra ao agir do Espírito Santo. Uma das coisas que mais impede, mais na frente eu vou falar com você algumas coisas que impedem o fluir do Espírito Santo. Mas não é o diabo o grande inimigo da unção do Espírito.
Na verdade, a unção nem vai, o diabo nem pode encontrar a unção, mas uma das coisas que mais vai impedir a unção do Espírito Santo fluir através de você, os dons do Espírito Santo de você, é a indiferença, é a falta de interesse, é a falta de busca. Quando você demonstra uma busca, a Bíblia fala que o Senhor, os olhos deles passam por toda a terra buscando um coração que seja inteiramente dele. Quando você tem interesse pelas coisas do Espírito Santo, o Espírito Santo tem interesse em utilizar, em trabalhar em cooperação com você, para você ser uma expressão de luz aqui na terra. Olha como é interessante, vamos folhear alguns versículos aqui. No final desse capítulo 12, lá o versículo 31. Versículo 31, olha o que ele diz. Então, procurem com zelo. Então, procurem com zelo os melhores dons. Procurem com zelo os melhores dons. Olha o capítulo 14, versículo 1. 14, versículo 1. Vai anotando isso aí, vai riscando. Ele diz, sigam o amor e procurem. Procurem. Tem que haver um interesse nosso. Procurem com zelo os dons espirituais. Deixa eu te perguntar, você está procurando com zelo os dons espirituais? Obrigado por um amém, vi um aleluia ali no meio. Pergunta no seu coração. Você está procurando com zelo os dons espirituais? Qual o seu interesse pelos dons espirituais operando na sua vida? Através de você. Olha o versículo 12. Assim também vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir, não é só ter, não é só saber, é progredir para a edificação da igreja. Você que está procurando dons espirituais e encontrou alguns deles, já opera de alguma maneira, você está progredindo, está melhorando nisso? Cada vez sendo mais excelente em ser um cooperador do Espírito Santo? Aleluia! Olha o versículo 39, 14:39. Diz, portanto, 14:39, portanto, meus irmãos, procurem com zelo, aleluia, o dom de profetizar e não proibais que se fale em línguas. Procurem com zelo. Esse zelo demonstra um interesse. Esse zelo demonstra uma paixão. Sabe, irmãos, os dons do Espírito têm que ser procurados. Ou seja, tem que haver um interesse. Nós vamos ler, pastor, mas eu ouvi dizer que o Espírito Santo, os dons é de acordo com o que Ele quer. Sim, é de acordo com o que Ele quer. Em cada um de nós Ele vai trabalhar com especializações, mas Ele quer edificar a igreja. E Ele está procurando pessoas que também queiram edificar a igreja em cooperação com Ele. Tem que haver uma procura, um desejo, um despertar em nosso coração. Espírito Santo, eu tenho interesse em conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Eu tenho interesse em conhecer as tuas operações e os teus dons. Dons são anote isso aí. Dons são dádivas de Deus para o nosso bem. Anote isso. Dons são dádivas de Deus para o nosso bem. Dons, dádivas de Deus para o nosso bem. Dons são capacitações pela graça, ou seja, pela bondade de Deus, pelo mérito de Deus, pelo mérito de Jesus, não é pelo seu mérito. São capacitações que vêm pela graça de Deus, onde você pode ser levantado para, junto com o Espírito Santo, fortalecer vidas em Cristo Jesus. Aleluia. Você tem interesse? Procurem com zelo. Eu quero repetir isso para isso queimar no seu espírito. Procurem com zelo. Você está procurando? Seja sincero, o Espírito Santo ele é o Espírito da verdade. Aleluia. É melhor se arrepender por dentro, mas alinhar e dizer, Senhor, a partir de hoje eu quero procurar com zelo. Com zelo, eu quero estar interessado em ser um cooperador, aleluia, em me levantar, em dedicar tempo orando do Espírito, estudando sobre isso, lendo sobre isso, porque eu quero chegar em lugares onde eu serei cooperador do Espírito Santo para revelar o céu através de pessoas, para as pessoas. Dádivas de Deus para o nosso bem. Vamos voltar lá para o capítulo 12. Vamos ler do versículo 4. 12:4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Existe uma diversidade de operações de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É Deus que opera tudo em todos. É Deus que vai dar em cada um de nós um dom que vai se tornar relevante na sua vida, eficaz na sua vida, operante na sua vida. Olha o que ele fala.
E aí de onde vem o nome da matéria? Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é o Espírito Santo liberando os seus dons. E ele é concedido a cada um, não é a cada pregador, não é a cada pastor, a cada profeta. Se você é crente, se você tem o Espírito Santo habitando em você pelo novo nascimento, a você é concedido, aleluia, a habilidade de ser um cooperador do Espírito Santo aqui na terra. E quando você é batizado, isso opera em você uma atividade ainda maior. Uma ativação sobrenatural na sua vida. Mas o fim disso é um fim proveitoso. Isso é muito importante, esse versículo para nosso entendimento. Porque é uma das maneiras de nós avaliarmos se algumas manifestações que estão acontecendo na igreja, se realmente são do Espírito ou não. Porque se manifestar, chamar a atenção ou desviar a atenção na igreja e não ter um fim proveitoso, não são manifestações do Espírito. Posso ouvir um amém maior? Fulano de tal se manifestou, pastor. Beleza. Tem um fim proveitoso, abençoou alguém, fortaleceu alguém, consolou alguém, curou alguém. Se tem um fim proveitoso, tem uma cooperação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, quando se manifesta, não é para aparecer, nem fazer você aparecer, mas trabalha com fins proveitosos. Trabalha com propósito. A unção de Deus, através dos dons do Espírito Santo, sempre vai trabalhar com propósitos eternos. Aleluia. E aí entramos no porquê ele se manifesta. Por que ele se manifesta? Ele se manifesta porque ele te ama. Lembra de que nós lemos em Tessalonicenses 1:5? Que o nosso procedimento foi em demonstrar o Espírito por amor de vós. O Espírito Santo se manifesta com um fim proveitoso porque Deus te ama. Ele ama te abençoar, Ele ama te restaurar, Ele ama te fortalecer, Ele ama curar a tua vida. E Ele dá os dons do Espírito Santo porque Ele te ama. É interessante, Paulo no capítulo 12, ele começa a mostrar os dons do Espírito. No 14, ele começa a mostrar como ele deve trabalhar dentro da igreja. E no 13, ele para falar do amor. Porque no final do 12, a gente começou a ler ele, mas vamos concluir. 12:31. Diz, olha, entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E ele fala, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. 13:1 ele diz, ainda que eu fale a línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar aos montes, se não tiver amor, nada serei. Os dons são manifestações do amor de Deus através de mim e de você para as pessoas. Então, como os dons vão se manifestar mais e mais em mim para abençoar vidas? Como os dons vão se manifestar mais e mais em você para abençoar vidas? Quando o Espírito Santo, que sonda os corações, perceber um amor profundo dentro de você por vidas. É um caminho sobremoto excelente. É um caminho que vai atrair as manifestações do Espírito Santo através de você. Se você tiver interesse em amar as pessoas, se prepara, o Espírito Santo vai trabalhar em muita cooperação com você. Deus, Ele é amor, o Espírito Santo, Ele derrama amor em nossos corações. E se Ele perceber, se Ele que são dos corações que você ama as vidas, está disposto a edificar as vidas, fortalecer as vidas, Ele vai te levantar em profecia, Ele vai te levantar em milagres, Ele vai te levantar no dom da fé, aleluia, para revelar o fim proveitoso de Deus, amar as pessoas, abençoar as pessoas, edificar a igreja de Cristo. Então, se eu quero ser mais usado pelo Espírito Santo, que eu preciso amar as pessoas que Deus ama. Eu preciso ter um interesse profundo por eles, querer edificar, fortalecer a vida deles. E aí eu vou alinhar o meu propósito com o Espírito Santo. Pastor, eu pensei que eu precisava ler todos os livros, eu pensei que eu precisava fazer todo o rema para ser usado pelo Espírito Santo. Se você começar a amar as vidas, se prepara. Você vai começar a ser usado de forma inspirada, profética. Curas vão fluir de você. Palavras que têm a sabedoria de Deus vão fluir de você. Por causa da motivação. Paulo fala em 1 Tessalonicenses 1:5. Vocês viram o meu proceder por vocês, foi por amor de vós.
Eu demonstrei o poder do Espírito Santo porque tinha um interesse em revelar o amor de Deus por vós. Meu irmão, ame as vidas e se prepare para ser poderosamente usado pelo Espírito Santo. Paulo diz, olha, não adianta você ter o dom, profetizar, orar em línguas, fazer todo o carabaxé. Se não tiver amor, é só um sino fazendo barulho. Faz barulho, mas é oco por dentro. Temos que alinhar em nosso coração. Queremos manifestações do Espírito Santo. Comece amando as vidas. Amando as vidas. Olha Romanos 5:5, podemos ler. 2 Coríntios 12:13. Diz, ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Por quem? Pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Então, se eu coopero com o Espírito Santo, Ele vai derramar um amor profundo pelas pessoas. Se eu amo as pessoas, eu estou criando uma conexão por vidas. Aleluia, 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 aleluia. Vamos botar capítulo 12, verso 7, diz, 12:7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. E ele vai começar a falar agora com alguns dos dons, dos 9 dons. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimentos de Espírito, a um é dada a variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-lo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as cada um individualmente, conforme Ele quer. Para os dons do Espírito, dons de poder. O que são esses dons? No Rema a gente vai estudar cada um deles profundamente, dedica praticamente uma aula para cada um deles. Mas a ideia é mais ou menos essa. O que faz Deus ser um Deus? Deus, Ele é Deus porque Ele é onipotente. Deus, Ele é Deus porque Ele é onisciente. Ele pode todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Os dons do Espírito é o Espírito Santo pegando alguns desses elementos do que faz Deus ser Deus, e Ele pega uma porção dela e em cooperação comigo e com você libera isso. Então Deus que pode todas as coisas, Ele pega alguns dons que nós chamamos dons de poder. Dom da fé, curas e milagres. E esse Deus que é poderoso, em cooperação com a parceria, com o amor e a fé do homem, começa a liberar o poder de Deus aqui na terra, curando de maneira milagrosa, restaurando coisas, ativando, criando coisas por dons de poder. O Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, Ele traz revelações através do Espírito Santo, por meio da palavra de sabedoria, que são fatos da mente de Deus sobre o futuro. Tem um conselho divino de como se comportar, ou saber o que Deus quer. Palavra de conhecimento não é um download da Bíblia. Palavra de conhecimento é você, de maneira sobrenatural, tem informações de coisas que estão acontecendo, que não foi meios naturais que te falou, mas o Deus que é onipresente, através do Espírito Santo, está comunicando a você para abençoar alguém. Discernimento do Espírito é como uma janela do reino do Espírito. Você está percebendo influência e trabalhar de anjos, influência e trabalhar de demônios. O que está inspirando, influenciando aquela pessoa, Deus te faz abrir e saber um pouco do reino do Espírito e te dá autoridade para lidar com aquilo. Aleluia. Se for anjo, você cooperar. Se for demônio, você expulsar e resolver o problema. Aleluia. Dons que falam algo. Profecia. A Bíblia nos convoca, cada um de nós podemos profetizar, irmãos. E a profecia não é só fazer mistério, profecia é encorajar, é animar pessoas, é inspirar a esperança no coração das pessoas, dizer, ei, Deus tem algo melhor para você. É convocar pessoas para estar mais perto de Deus. Nós lemos, procura com zelo profetizar, porque a profecia edifica a igreja, fortalece a igreja, levanta a igreja. As línguas com interpretação, você de maneira inspirada, 2 dons trabalhando em um, para ter o mesmo propósito da profecia, exortar, animar, encorajar, fortalecer pessoas. Aleluia. Vamos lá em capítulo 14. Oh, louvado seja o Senhor. Versículo 1, 14:1. Olha que ele inicia falando, sigam o amor. Pastor, como eu faço para orar para pessoas e saber se eu estou sendo usado realmente por Deus? Siga o amor.
Quer profetizar para alguém? Chegue perto de alguém e procure amar aquela pessoa como Jesus ama a vida dela. Se você seguir o amor, aleluia, o Espírito Santo vai ter prazer em te usar de maneira inspirada para abençoar alguém. Sigam o amor. Qual é o termômetro para saber? Mas pastor, se eu chegar lá, se eu errar, se eu fazer aquilo, e se não for, segue o amor. Eu montei um slide com algumas coisas que podem impedir o mover do Espírito Santo. Eu quero te ajudar um pouco com isso. Você pode colocar algumas coisas que podem impedir, coisas que atrapalham a manifestação do Espírito Santo na sua vida. Uma delas, medo de errar. Orgulho pessoal. Medo de errar. Vamos passear uma por uma. Eu não posso chegar para as pessoas, e às vezes a gente conhece algumas pessoas que são pessoas parceiras, que são verdadeiras, mas ficam inibidos de operar profecia, de orar por alguém, de liberar uma palavra, e dizer, rapaz, será que eu não, se for, se não for, eu vou passar vergonha, eu vou ser envergonhado, e na igreja principalmente, se o pastor Humberto tiver, ai meu Deus. Esse medo de errar, irmão, paralisa, congela você. Por que eu botei medo de errar versus orgulho? Porque isso tem muito a ver com o conceito próprio. O que é que vão pensar de mim se eu errar? Ai, mas se eu errar, o que é que vão achar? Ai, que vergonha que eu passei. Joga fora essa motivação do eu. Segue o amor. Se aproxima da pessoa, não preocupado com o que ela vai achar com você. Será que ela vai achar que eu fui usado por Deus ou não? O que é que eu faço? O movimento, como é que o pastor Humberto faz? Como é que alguém entrega a palavra? Como é que profecia? Como é que Vanessa faz? Eu quero fazer também. Não. Você não procura imitar alguém, você procura seguir o amor. E porque você ama, o Espírito Santo vai ter prazer. Prazer, aleluia. Em você animar pessoas, encorajar pessoas. Então tira o medo de errar. Não fica pensando no seu orgulho próprio, no que vão achar de você. Lembra, o pastor Humberto pregou muito esse fim de semana. Você morreu para você mesmo. Você vive para Cristo. Ah, pastor, mas se eu errar... Meus irmãos, olha, os dons do Espírito é igual andar de bicicleta. Para você andar de bicicleta, certamente você caiu, não caiu? Mas você levantou, subiu nela e andou de novo, não foi? E hoje você anda bonitinho. Os dons do Espírito, provavelmente você vai errar no começo. Mas o que você faz? Você continua amando as pessoas, se levanta e continua pedalando. Que tem coisas que você só vai aprender fazendo. Como eu profetizo correto, pastor? Profetizando até ficar correto. Você insiste naquilo. Rapaz, eu não acertei muito aquilo, eu me embananei todo, mas eu amo tanto meu irmão que eu não posso abandonar o que Deus colocou no meu coração. Eu preciso animar ele, eu preciso exortar ele, eu preciso encorajar ele. Então eu vou de novo, porque eu amo tanto aquela pessoa, que o que Deus colocou no meu coração, eu me atrapalhei, eu não soube falar bem, mas eu amo tanto a vida dele que eu vou ser usado pelo Espírito Santo. Então não é o medo de errar que vai motivar ou paralisar você. Segue o amor. Segue o amor. Outro ponto. Ignorância. Nós começamos lendo Coríntios 12, 1. Não sejais ignorantes e indiferentes. Como eu lido com isso? Estudando a sua Bíblia. Nossa igreja tinha uma época aqui que nós tínhamos um departamento, que era um departamento de consolidação para orar por pessoas. Esse livro aqui, 7 Passos Vitais para Receber o Espírito Santo. Esse aqui foi um manual para mim. Acho que aqui é melhor. 7 Passos Vitais para receber o Espírito Santo. Na época era outra capa esse livro. Mas a gente era responsável de orar por pessoas e ajudar pessoas a ser batizadas com o Espírito Santo. Tinha uma equipe e eu lembro que no início eu orava para algumas pessoas e alguns pegavam, outros não. Eu fiquei inconformado com isso. Eu peguei esse livro e numa semana eu li ele todos os dias. Li 7 vezes esse livro. Ele é fininho, tem 50 e poucas páginas. Todo dia eu li ele. Naquela semana foram 7 vezes. Que eu conto, eu já li mais de 26 ou 27 vezes esse livro. Por quê? Fugir da ignorância. Se eu quero abençoar pessoas, eu preciso ter conteúdo dentro de mim. E quando eu li o irmão Hegel, os livros dele são interessantes, que não é só a clareza da informação. Tem um espírito da fé nas palavras dele que ativa a gente. Eu lia e relia esse livro, eu já sabia de cor algumas coisas, já sabia decorar, já tinha anotações e anotações sobre aquilo. Mas eu queria pegar o espírito que operava nisso. Jesus fala, as minhas palavras são espírito e vida. Senhor, eu quero ter em mim essa ativação para ajudar pessoas a receber o dom do Espírito Santo. Tem tanta revelação dentro de mim que basta uma simples palavra, mas vai ser tão carregada de revelação e de amor pelas vidas que rapidamente elas vão pegar isso. Fuja da ignorância, irmãos, vai estudar sobre isso. Um outro ponto.
Outro slide, isso. Incredulidade, você resolve com a sua Bíblia, fortalecendo sua fé. Mas se isso está no meu coração, se não for Deus. Quando você conhece a Bíblia, a palavra de Deus, quando você conhece a letra, você vai reconhecer a voz. Se você conhece a letra, quando a voz falar com você, você vai saber, é Deus falando comigo. É Deus falando comigo. Porque o Espírito Santo vai trabalhar alinhado com a letra. Se você conhece a letra, você vai reconhecer a voz. Aleluia. Outro ponto. Religiosidade atrapalha demais o mover do Espírito. Como assim religiosidade? Ensinamentos errados. Movimentos errados. Tanta gente, irmãos, com dificuldade de receber o Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo. Porque disse, olha, você não merece. Você tem que melhorar de vida, você tem que parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. Parar de falar palavrão, parar de fumar, parar de beber para ser batizado com o Espírito Santo. Se você conseguisse fazer isso sozinho, você não precisava do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo justamente para se livrar disso. Então, ensinamentos religiosos errados condicionam a mentalidade errada, crenças erradas. Então só se profetiza falando assim, você tem que fazer o movimento, entonação de voz. Não é o exterior, os movimentos religiosos, mas é a motivação do coração. Outro texto, outro ponto. O diabo se opondo, haverá oposições do diabo, intimidação, querendo frear isso. Mas se você estiver cheio da palavra, irmãos, aleluia, o diabo não vai, aquele que habita em você é maior. O diabo vai querer intimidar você, mas você lembra, maior que habita em mim do que habita na pessoa. O amor que opera em você é maior do que a intimidação que opera lá de fora. A paz que opera em você é maior do que a tormenta do lado de fora. A ousadia que habita em você é maior do que a tormenta do lado de fora. O diabo pode se levantar, mas aquele que habita em você é maior. Mais pontos. Pode colocar os últimos dois. Cansaço físico. Está vazio do Espírito. Mais um. Pecado e carnalidade. Coisas que impedem o fluir do Espírito. Se você estiver cansado, fadigado, você não vai conseguir corresponder ao Espírito Santo. Mas a coisa mais relevante aí, esteja sempre cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Empoderado do Espírito Santo. Sabe, muitos de nós aqui, no passado, andava cheio de mentira, cheio de prostituição, cheio de avareza. E isso não te incomodava. Que tal você viver hoje cheio do Espírito Santo onde você passar? Cheio do Espírito Santo. Cheio de fé. Cheio de cura operando em você. Cheio de revelações de Deus operando em você. Cheio de rica esperança operando em você. Esses dias, semana, eu mandei mensagem para algumas pessoas. Deus inspirou algo para provocar a esperança, a fé no coração de algumas pessoas. Botei isso, depois para o Instagram. Recebi áudio de pessoas chorando. Você não estava debaixo de uma pressão, aquele chegou na hora certa, e o Senhor está me levantando, quebrou o jugo, vinha pensamento de incredulidade. Irmãos, pessoas precisam de homens cheios do Espírito Santo. Para que na hora certa tenha a palavra. Sabe, que tenha o depoimento de Deus sobre o assunto. Profecia, você trazer o depoimento de Deus sobre aquele assunto. O diabo vai querer sufocar, o diabo está pregando aí sempre contra a economia, contra o avanço, mas você traz o depoimento de Deus de maneira inspirada. Sabe, está cheio do Espírito Santo, porque é a grande condição para ser usado pelo Espírito Santo é ter uma profunda relação com Ele. Se você não está tendo uma operação constante dos dons do Espírito na sua vida, avalie a sua comunhão com o Espírito Santo. Principalmente no que diz respeito a orar em línguas. Porque você foi batizado com o Espírito Santo para orar em línguas, para estar cheio de poder, para ser usado por Ele. Você não foi batizado com o Espírito Santo para orar em línguas, para passar... Eu fazia parte dos crentes tradicionais, agora eu mudei de classe. Fui para a classe dos crentes pentecostais. E aí acabou. Não é isso. As línguas não é o propósito do batismo. O propósito do batismo é poder de Deus. Para edificar a igreja, para amar a igreja, curar o povo. E as línguas é o meio pelo qual você se fortalece, pelo qual você aumenta a sua comunhão com o Espírito Santo. As línguas vai deixar você cada vez mais parecido com Jesus.
A palavra cria uma clareza em você, cria uma força em você. Coisas que você sabe, mas quando você ora em línguas, orando, aquilo que você sabe aqui, fica forte aqui. E aí pode vir tempestades, ventos contrários, você permanece inabalável, porque tem uma fortaleza dentro de você, que você construiu orando em outras línguas, orando no Espírito Santo. Porque ser um crente cheio do Espírito Santo não significa que não vai ter dificuldade, vai ter muitas, irmão. Vai ter até dificuldade só porque você é cheio do Espírito Santo. Mas quando você se mantém cheio, permanece se fortalecendo nisso, a Bíblia fala que após permanecer, ter vencido tudo, você permanece inabalável. Veio o problema, foi o problema, você permanece lá, cheio, em paz e alegria. Porque a oração em línguas faz você ter suas percepções espirituais sensíveis. Você começa a ouvir coisas que ninguém está ouvindo. Todo mundo está ouvindo lá a notícia, vai dar errado, vai quebrar. E você tem uma informação, vai não, eu sou abençoado, eu sou próspero, vai dar certo, vai acontecer. Eu tenho o favor de Deus, meu futuro é um futuro próspero. Os meus caminhos são caminhos abençoados. Tem uma fortaleza em você. Aleluia, você pode ficar em pé, vamos praticar um pouco disso. Aleluia, louvor pode vir. Oh, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você pode fortalecer isso orando no Espírito. Orando no Espírito. Efésios 5, 18. 17, 5, 17. Efésios 5, 17. Por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? 18 diz: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. 19, como ele vai dizer? Como eu fico cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Cheio do Espírito Santo, interessado por Ele, procurando Ele, orando em outras línguas, adorando a Ele. Aleluia. E aí cheio do Espírito. Se a situação me apertar, se eu estou cheio, o que vai sair de mim? Coisas espirituais. Vai sair de mim profecia. Se vier uma doença, sai de você cura. Se vier uma impossibilidade, sai de você milagre. Aleluia, aleluia. Começa a orar um pouco no Espírito, você aí. Começa a orar no Espírito. Começa a orar no Espírito. Se interessa, procura com zelo. Procura com zelo, procura com zelo.